Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de oração e meditação de hoje. Que a paz de Cristo esteja no seu coração e na sua casa neste exato instante. É uma alegria imensa, uma verdadeira bênção, contar com a sua presença, com a sua fé e com o seu coração aberto aqui conosco. Eu sei que se você está aqui é porque a sua alma busca conforto, busca força ou busca ser um canal de bênção para alguém. E é exatamente isso que faremos juntos. Hoje, nosso encontro é profundamente especial. É um encontro que toca na fibra mais sensível da nossa existência. Vamos nos unir em oração por um tema que toca a todos nós, um tema de saudade, de fé, de respeito e de esperança. A oração do descanso eterno pelos mortos. Talvez hoje você esteja aqui com o coração apertado, lembrando de um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, um amigo querido que já fez a sua passagem, que já atravessou o véu. Este momento é para eles e é para você também, que sente a saudade. Este não é um momento de tristeza, mas um momento de poderosa intercessão. A nossa fé católica nos ensina que a nossa oração tem poder, ela alcança a eternidade. E para esta missão sagrada hoje, vamos clamar a presença e a força dos três grandes arcanjos de Deus, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Você pode se perguntar, mas como eles podem ajudar nossos entes queridos que já partiram? A oração não vai direto para Deus? Sim, ela vai, mas Deus, em sua infinita sabedoria, constituiu anjos e arcanjos como seus ministros. E eu lhe digo, a missão deles é fundamental, especialmente nesta intenção. Vamos entender o porquê. São Miguel Arcanjo, o grande guerreiro, o príncipe da milícia celeste, é o defensor das almas. A tradição da igreja nos ensina que, no momento da passagem e no dia do juízo, é ele quem defende as almas justas contra qualquer acusação do inimigo. Quantas almas precisam dessa defesa agora? É ele quem pesa as almas na balança do amor de Deus. Ele é o guardião que apresenta as almas a Deus, protegendo-as no seu caminho para a eternidade. Hoje, pediremos que São Miguel defenda e conduza nossos amados que já se foram para a luz perpétua. Ao seu lado, clamaremos por São Gabriel Arcanjo, mensageiro da Boa Nova, aquele que anunciou a encarnação a Maria. Qual é a sua missão para os que partiram? Ele leva as almas que estão no purgatório, aguardando a purificação final, a boa notícia da misericórdia de Deus. Ele leva a elas o fruto das nossas orações, anunciando que elas não foram esquecidas. Ele é o portador da promessa de que, para Deus, nada é impossível, nem mesmo resgatar uma alma que precisa de luz e paz. Pediremos que ele anuncie a misericórdia divina e a nossa intercessão para os nossos. E por fim, clamaremos por São Rafael Arcanjo, cujo nome significa Deus cura. Ele é o arcanjo da cura, do alívio e do consolo. Ele não apenas é enviado por Deus para curar as feridas do pecado que a alma possa carregar, preparando-a para o encontro com o Deus que é puro amor, mas ele também é enviado para curar os nossos corações aqui na terra. Quantos corações hoje precisam dessa cura? Quantos de nós carregamos a ferida da saudade, a dor do luto, o vazio da ausência, a angústia de palavras não ditas? São Rafael vem para trazer o bálsamo de Deus para as almas dos que partiram e para os corações dos que ficaram. Por isso eu quero convidar você agora, com muita fé, antes de começarmos nossa oração profunda, a preparar o seu copo com água. Pegue um copo com água pura. Deixe-o aí ao seu lado. Pode ser um copo, uma garrafa, um jarro. Coloque-o em um lugar de respeito, pois ele será nosso sinal de fé. No final deste nosso momento de oração, esta água será consagrada pela bênção de Deus. Ela será um sinal visível da graça que estamos pedindo, um instrumento de cura, consolo, libertação e proteção para você e sua família, em honra e sufrágio daqueles por quem rezamos hoje. Prepare seu coração, prepare sua alma,
A fé que você demonstra hoje, ao parar seu dia para interceder por alguém que já partiu, é a fé que move o céu. Deus não ignora um coração que clama com amor. Os arcanjos já estão apostos para esta batalha de amor e intercessão. Fique conosco, pois os detalhes da sua fé hoje farão toda a diferença na eternidade de alguém e no consolo do seu próprio coração. Agora, escreva o primeiro nome de seu ente querido nos comentários, para que sua alma seja tocada por esta oração. Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, Senhor da vida e da eternidade, vós que sondais os nossos corações e conheceis a profundidade da nossa dor e da nossa esperança. Neste momento sagrado, nós nos colocamos diante da vossa divina presença com o coração humilde e a alma sedenta da vossa misericórdia. Nós viemos como filhos, buscando o vosso colo de Pai, o único refúgio seguro contra as tempestades da vida e o mistério da morte. Nós vos louvamos e vos bendizemos, porque vós sois um Deus compassivo, um Deus que não desampara aqueles que criou. Vós sois o Deus dos vivos, e para vós todos vivem. Com essa fé, nós queremos vos entregar tudo o que somos e tudo o que temos. Nós entregamos a vós, Senhor, a nossa própria vida, o nosso respirar, o nosso pensar, o nosso agir. Entregamos a vós a nossa casa, este lugar que é o nosso refúgio terrestre, que ela seja guardada e selada pelo vosso poder. Entregamos a vós a nossa família, cada membro, do mais novo ao mais velho, aqueles que estão perto e os que estão longe, os que estão sãos e os que estão enfermos. Entregamos em vossas mãos os nossos caminhos, os nossos projetos, os nossos trabalhos, as nossas finanças, mas também as nossas preocupações, as nossas ansiedades e os nossos medos. E nesta hora, Pai amado, com o coração embargado pela saudade, mas firme na esperança, nós entregamos de modo especialíssimo em vossas mãos de Pai a memória, a saudade e as almas de todos os nossos irmãos, amigos e familiares que já partiram desta vida. Entregamos a vós cada lágrima derramada por eles, cada lembrança que nos aperta o peito. Nós entregamos a vós a alma daquele pai querido, daquela mãe amada, daquele cônjuge companheiro, daquele filho que partiu cedo demais, daquele amigo que deixou um vazio. Nós os entregamos ao vosso amor infinito, certos de que vós os recebeis com a mesma ternura com que nós os amamos aqui na terra. E porque sabemos que sozinhos não somos nada, e que esta vida é um combate espiritual, nós vos suplicamos, com toda a força da nossa alma, enviai-nos, Senhor, o socorro dos vossos 3 grandes arcanjos. Enviai agora sobre esta casa, sobre esta família e sobre esta oração, a poderosa intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Nós vos pedimos, enviai São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, o grande defensor. Que ele venha agora com sua espada de luz proteger a nossa fé na ressurreição. Que ele proteja a nossa casa contra todo espírito de luto descontrolado, contra toda seta de tristeza profunda, contra o desespero e a falta de esperança que o inimigo tenta lançar sobre nós. E vos pedimos, Pai, que São Miguel, o defensor das almas, vá neste momento ao encontro dos nossos falecidos. Que ele os defenda de toda a acusação, que ele os conduza com segurança através de qualquer escuridão, apresentando-os ao vosso trono de misericórdia, lavados no sangue do Cordeiro. Nós vos pedimos, enviai São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da vossa boa nova, o portador da esperança. Que ele entre em nosso lar neste instante e anuncie aos nossos corações que a morte não tem a última palavra. Que ele traga o consolo da vossa palavra, a certeza de que, para vós, nada é impossível.
nem mesmo enxugar as nossas lágrimas mais sentidas, e suplicamos que São Gabriel leve a boa notícia da nossa intercessão às almas do purgatório, especialmente aquelas por quem rezamos hoje, anunciando que o vosso amor é maior que suas faltas e que as nossas orações chegam como um alívio e uma luz. E por fim, vos pedimos enviai São Rafael Arcanjo, o vosso remédio divino à cura de Deus, que ele venha agora e toque os nossos corações feridos pela saudade. Que ele traga o bálsamo do vosso amor para as nossas memórias doloridas, transformando o luto em saudade serena. E que São Rafael, o médico celeste, seja enviado por vós para purificar as almas dos nossos amados, curando qualquer ferida de pecado, qualquer apego que ainda as impeça de contemplar a vossa face gloriosa. Que a presença desses 3 arcanjos, enviados por vós, ó Deus Altíssimo, seja o nosso escudo protetor e o canal da vossa graça para nós, que ainda peregrinamos, e para aqueles que já chamastes à eternidade. Amém. Poderoso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, nós vos chamamos neste momento de combate. E o nosso combate hoje é um combate de fé, de esperança e de intercessão. Nós combatemos pela paz dos nossos corações, que hoje sentem a saudade, e combatemos pelo descanso eterno e a paz definitiva daqueles que amamos e que já partiram. Por isso, vinde, São Miguel, com vossa espada de luz e vosso escudo intransponível. Vinde defender a nossa casa e a nossa família contra o inimigo que tenta usar a nossa dor, a nossa saudade para nos destruir. Quantos lares hoje estão mergulhados numa tristeza que paralisa? Quantas pessoas, depois que perderam um ente querido, não conseguem mais rezar, não conseguem mais sentir a presença de Deus, porque a dor do luto cegou a sua fé. O inimigo, o acusador, o pai da mentira, se aproveita dessa nossa fragilidade, sussurrando em nossos ouvidos que a morte é o fim, que Deus nos abandonou, que nossas orações são inúteis. Defendei-nos, São Miguel, dessa mentira. Vinde agora e defendei a porta da nossa casa, que nenhum espírito de desespero, nenhuma entidade de luto descontrolado, nenhuma seta de depressão possa atravessar a nossa soleira. Que o vosso quem como Deus seja um selo em nossa porta. Protegei as janelas da nossa alma, os nossos olhos. Quantas pessoas só conseguem enxergar o vazio da ausência? Que as janelas da nossa casa e do nosso coração sejam protegidas por vós, para que a luz da esperança divina possa entrar e toda treva de angústia seja expulsa. Quantos quartos hoje, que deveriam ser lugares de descanso, se tornaram lugares de choro incessante e insônia? Que a vossa presença, São Miguel, cele cada cômodo desta casa, cada cama, cada travesseiro, transformando o ambiente de luto pesado em um ambiente de serena esperança cristã e de memória agradecida. Nós vos pedimos, defendei as nossas crianças. Quantas crianças não entendem a morte de um avô, de um pai, de um irmão, e agora estão sendo visitadas pelo medo da perda, pelo terror noturno? Cobri as nossas crianças com vosso manto, protegei seus sonhos e sua inocência. Defendei os nossos jovens. Quantos jovens, diante da perda de um amigo ou familiar, se revoltam contra Deus, se fecham para a fé e se tornam presas fáceis para os vícios, para o isolamento e para as más companhias, buscando um alívio que o mundo não pode dar. Guardai a fé da nossa juventude, São Miguel. Defendei os nossos pais e mães. Quantos pais hoje choram a partida de um filho? Quanta dor no coração de uma mãe que perdeu aquele que gerou em seu ventre? Quantos cônjuges se sentem perdidos sem seu companheiro? Dai-lhes força. Defendei-os do sentimento de culpa, da revolta e da depressão. Defendei os nossos idosos. Quantos avós e avós olham para a morte dos seus e sentem a solidão mais profunda, temendo a própria partida?
Defendei-os do medo, renovai suas forças e dai-lhes a certeza da vida eterna que os aguarda. E agora, arcanjo de Deus, vos pedimos, combatei por aqueles que já partiram. Vós sois o grande defensor das almas. Quantas almas, neste exato momento, estão sendo acusadas pelo inimigo no tribunal divino, por suas fraquezas nesta terra? Quantas almas precisam da vossa defesa para que suas faltas sejam purificadas pela misericórdia de Deus? Levantai vosso escudo, São Miguel, contra todo acusador. Que o sangue de Cristo seja a defesa deles e a nossa oração seja o testemunho de amor. Defendei-nos dos inimigos invisíveis, dos espíritos malignos que se aproveitam do luto para instalar a discórdia na família. Quantas famílias que perderam um ente querido agora enfrentam batalhas terríveis por herança, brigas entre irmãos, divisões e ódios. São Miguel, defendei a unidade familiar contra a ganância e a intriga que o inimigo semeia. E defendei-nos dos inimigos visíveis. Quantas pessoas, vendo nossa fragilidade na dor, se aproximam não para consolar, mas para dar conselhos errados, para nos afastar da fé católica, para zombar da nossa esperança na ressurreição e no purgatório. Sede nossa fortaleza. Defendei-nos na vida, para que saibamos viver na esperança. Defendei-nos na morte, para que tenhamos um bom julgamento. E defendei os nossos amados que já partiram, para que alcancem logo a paz. Se você crê neste poder de defesa, escreva com fé nos comentários. Pelo poder de São Miguel, defendei meu coração da tristeza e concedei o descanso eterno aos meus amados. E agora, nós nos voltamos a vós, São Gabriel, arcanjo, o embaixador de Deus, o portador das boas novas. Vós que tendes a missão de anunciar os milagres e as providências divinas, olhai para nós. Vós sois o arcanjo da esperança. E quantas pessoas estão assistindo este momento de oração exatamente porque a esperança parece estar morrendo em seu peito? Quantas pessoas estão com o coração aflito, pesado, esmagado pela dor da saudade, pela ferida aberta da perda? Quantas situações urgentes o luto está causando neste exato momento? Quantos lares estão vivendo uma situação de emergência espiritual, onde a tristeza se tornou a única regra? Onde as pessoas não conversam mais, não rezam mais juntas? Onde a casa, que era cheia de vida, se tornou um lugar de silêncio e dor? Vós, São Gabriel, fostes enviado por Deus a Maria, uma virgem em Nazaré, para anunciar o milagre impossível que ela conceberia o Filho de Deus. E vós ouvistes dos lábios dela a proclamação de fé que ecoa pela eternidade. Eis aqui a serva do Senhor. E vós mesmo confirmastes, porque para Deus nada é impossível. Nós hoje nos agarramos a esta palavra. Aos nossos olhos humanos, a morte parece um impossível. A dor da perda parece uma ferida impossível de cicatrizar. A saudade de quem partiu parece um abismo impossível de atravessar. Mas nós cremos que para Deus nada é impossível. Por isso, nós vos pedimos, anunciai o milagre nesta casa hoje. Quantas pessoas precisam de um milagre impossível para continuar vivendo? O milagre de voltar a sentir paz. O milagre de olhar para uma fotografia de quem partiu e, em vez de sentir desespero, sentir uma gratidão serena pela vida que foi partilhada. Quantos precisam do milagre de transformar o luto em luta, de pegar essa dor e transformá-la em intercessão poderosa pela alma de quem se foi e por outras almas que sofrem? Nós pedimos, São Gabriel, anunciai a providência divina na vida destas pessoas. Quantos pais e mães estão aqui com o coração partido pela perda de um filho e sentem que sua vida acabou junto? Anunciai a eles a força de Deus, a providência do consolo, a certeza de que seus filhos estão nos braços do Pai. Quantos jovens perderam amigos ou pais e se sentem completamente perdidos, sem direção?
Anunciai a eles a providência de um novo caminho, de um novo sentido, de uma fé que nasce na dor. Quantos idosos estão sofrendo a solidão, vendo seus entes queridos partirem um a um? Anunciai a eles a providência da companhia dos anjos, a certeza da vida eterna que se aproxima como um prêmio. Quantos casais estão vendo seu casamento ruir depois da perda de um filho ou de um ente querido? A dor os separou em vez de uni-los. Anunciai a eles o milagre da reconciliação, a providência do perdão mútuo. Quantos solteiros sentem a solidão do luto de forma ainda mais dura, sem ter com quem dividir o peso da cruz? Anunciai a eles a providência de amigos fiéis, a presença de uma comunidade de fé, e nós pedimos, São Gabriel, levai a boa nova da nossa intercessão até o purgatório. Anunciai aos nossos amados, que já partiram, que nós não os esquecemos. Anunciai que nossas orações, nossas missas, nossos sacrifícios estão chegando até eles como um orvalho de alívio e luz. Este é o milagre que pedimos. Que a nossa oração de hoje seja a providência que faltava para que uma alma alcance o céu. Anunciai a libertação. Eu quero que você se prepare, pois eu sinto no meu coração que grandes testemunhos surgirão desta oração. Você voltará aqui para dizer, eu estava destruído, mas depois desta oração, Deus me deu uma paz que eu não sei explicar. Você virá dizer, eu recebi um sinal de Deus, de que meu familiar está em paz. Prepare-se para o milagre que só Deus pode fazer. Declare sua fé nos comentários. São Gabriel Arcanjo manifesta o milagre urgente do consolo e concede o descanso eterno. E vós, Santo Arcanjo Rafael, cujo nome significa Deus cura, vós que sois o grande médico dos céus, o remédio de Deus para as nossas enfermidades. Nós vos invocamos neste momento, pois a nossa alma adoece. A tradição vos apresenta como o guia seguro do jovem Tobias em sua jornada perigosa e como o curador divino que restaurou a visão de seu pai, Tobit, e libertou Sara do mal que a atormentava. Vós sois o arcanjo da jornada e da cura. E hoje nós estamos em uma jornada difícil, a jornada do luto. E nossos corações, nossos corpos e nossas almas precisam desesperadamente da cura que vem de Deus. Olhai para nós, São Rafael, e vede os sofrimentos silenciosos, as dores ocultas que carregamos no peito. Vede as lágrimas que derramamos quando ninguém está olhando, o nó na garganta que sentimos ao lembrar de quem partiu. Quantos de nós estamos doentes de tristeza? Quantos de nós sentimos uma dor que parece que nunca vai passar? Por isso, clamamos a vós pelos 3 tipos de cura, começando pela cura mental e emocional. Quantas pessoas que perderam um ente querido estão hoje vivas por fora, mas mortas por dentro? Quantas estão aprisionadas em uma depressão profunda, em uma angústia que lhes roubou a alegria de viver? Quantas pessoas não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais cuidar da própria casa, não conseguem mais sorrir? Quantos de nós carregamos um sentimento de culpa, pensando, eu poderia ter feito mais, eu deveria ter estado lá, eu não disse o quanto eu amava? Quantos carregam o trauma de ter visto o sofrimento de quem amavam nos seus últimos dias? Tocai, São Rafael, com vosso bálsamo celeste, nessas memórias feridas. Tocai em toda a ansiedade, em todo o medo do futuro, em toda a síndrome do pânico que nasceu da perda. Curai este coração quebrado. Pedimos também, Arcanjo Curador, a cura física. O luto adoece o corpo. Quantas pessoas, desde que perderam seu amado, viram a sua saúde desmoronar? Quantos desenvolveram pressão alta, diabetes emocional, problemas de estômago, dores de cabeça que não passam? Quantos vivem à base de remédios para dormir, pois a noite se tornou um momento de angústia e solidão? Quantas pessoas sentem um cansaço físico que parece não ter fim,
uma fraqueza no corpo que é o reflexo da fraqueza da alma. Descei, São Rafael, e restaurai a saúde física daqueles que estão sendo consumidos pela dor. E clamamos pela cura espiritual. Quantas pessoas, na hora da revolta pela morte, se voltaram contra Deus? Quantos estão hoje com a fé abalada, questionando o amor do Pai, sentindo-se abandonados? Quantos estão longe da oração, da missa, dos sacramentos? Porque a dor criou um muro entre eles e Deus. Curai, São Rafael, esta ferida na fé. Restaurai a nossa confiança no plano de Deus, mesmo que ele seja misterioso. Pedimos também a cura dos relacionamentos. Quantas famílias foram marcadas por uma palavra não dita, por um perdão não pedido antes da partida de alguém? Curai o remorso, São Rafael. Levai o nosso pedido de perdão até a eternidade e trazei de lá a paz para o nosso coração. E nós vos pedimos, olhai pelos cuidadores e profissionais de saúde. Quantos médicos, enfermeiros e familiares se doaram até o fim para cuidar de quem partiu? Quantos deles estão hoje esgotados física e mentalmente? Restaurai as forças desses servos de Deus. E por fim, São Rafael, pedimos a vossa intercessão curadora pelas almas dos nossos falecidos. Que o vosso poder medicinal as purifique de toda mancha, de toda ferida do pecado, de todo apego que ainda as impede de ver a Deus. Sede o remédio divino que as prepara para a glória eterna. Nós cremos que mesmo no sofrimento mais profundo, vós estáis ao nosso lado. Vossa presença constante é o nosso alívio. Comente agora, depositando sua dor e sua esperança. São Rafael Arcanjo, traz a cura para o meu luto e a restauração necessária para as almas dos meus amados. Nós entramos agora, com fé e autoridade, na oração de guerra espiritual. Pois não nos enganemos, o momento do luto, o momento da saudade, é um dos momentos em que ficamos espiritualmente mais vulneráveis. O inimigo de Deus, o acusador das nossas almas, o pai da mentira, se aproveita da nossa dor, da nossa fragilidade emocional, para tentar destruir a nossa fé, a nossa família e a nossa esperança. Ele quer usar a memória dos nossos amados que partiram, não como uma fonte de intercessão, mas como uma âncora de desespero. Por isso, em nome de Jesus Cristo e sob a poderosa proteção de São Miguel Arcanjo, nós nos levantamos em batalha. Nós nos levantamos contra todos os inimigos invisíveis, os espíritos malignos que tentam se infiltrar em nossos lares. Quantos de vocês sentem que desde a partida de um ente querido, a casa se tornou pesada, opressiva? Quantos sentem uma presença de tristeza que não é apenas humana, mas espiritual? Nós ordenamos agora, pelo poder de São Miguel, todo espírito de luto mórbido, todo espírito de depressão profunda, todo espírito de angústia que tenta se assentar nesta casa, bata em retirada agora. Saia deste lar em nome de Jesus. O ataque mais poderoso do inimigo é na nossa mente. Quantos pensamentos de revolta contra Deus estão assaltando seu coração? Quantas acusações o inimigo lança na sua mente? Deus não te ouviu, Deus não existe, seu familiar está perdido, a culpa foi sua. Nós renunciamos a toda mentira de Satanás, nós declaramos que Deus é bom, que a sua misericórdia é eterna. Nós declaramos que a nossa oração tem poder, sim, para alcançar nossos amados na eternidade. São Miguel Arcanjo, com vossa espada, cortai agora toda seta inflamada de dúvida, de culpa e de desespero que foi lançada contra a nossa mente. Defendei a nossa fé na ressurreição. Defendei a nossa crença na comunhão dos santos. O inimigo ataca também a nossa família, usando a dor para gerar divisão. Quantas famílias que eram unidas após a morte de um patriarca ou matriarca agora estão em guerra? Quantos irmãos estão brigando por causa de herança, de bens materiais, permitindo que o espírito de ganância destrua o amor que existia? Quantos casais se distanciaram
porque cada um vive o luto de uma forma e o inimigo plantou a incompreensão e a frieza. Pelo poder de São Miguel, que todo espírito de divisão familiar, todo espírito de contenda e de ganância caia por terra agora. Que a memória dos que partiram seja um laço de união e não uma arma de guerra em nossa família. O inimigo ataca o nosso trabalho. Ele quer que a sua dor te paralise. Ele quer que você se afunde na cama, que perca o emprego, que feche as portas da sua empresa, que a miséria entre na sua casa aproveitando-se do seu luto. Nós repreendemos todo espírito de paralisia. Nós ordenamos que as suas forças sejam refeitas. Levante-se desse luto destrutivo e lute pela sua vida e seu sustento, honrando a memória de quem partiu. E rezamos contra os inimigos visíveis. Aquelas pessoas que, vendo a sua dor, se aproximam não para consolar, mas para semear a dúvida. Pessoas que zombam da sua fé, que te chamam de fanático por rezar pelos mortos. Pessoas que tentam te arrastar para falsas doutrinas, para o espiritismo, para longe da verdade da igreja. São Miguel Arcanjo, defendei-nos dos lobos em pele de cordeiro. Afastai de nós os falsos consoladores e cercai-nos de irmãos e irmãs que fortaleçam a nossa fé. Declare sua vitória nos comentários. São Miguel Arcanjo, me livra de todo espírito de desespero e divisão no luto. Nós nos voltamos a vós, glorioso Arcanjo São Gabriel. Vós que sois o mensageiro da providência divina, o portador das boas notícias de Deus, vós anunciastes ao mundo a maior providência de todas, a vinda do nosso Salvador. Olhai agora com compaixão para as necessidades materiais que afligem tantas famílias que estão vivendo o luto. Porque a morte de um ente querido não traz apenas a dor na alma, ela traz para muitos o caos material, a insegurança financeira, o medo terrível do dia de amanhã. O inimigo quer usar essa necessidade para nos levar ao desespero, para nos fazer murmurar contra Deus, dizendo: Deus me tirou quem eu amava e agora me tira o pão. Não permitais, São Gabriel. Vinde e anunciai a providência. Quantos lares, neste exato momento, estão chorando não apenas a perda de um amado, mas a perda do provedor principal? Quantas mães, quantas esposas estão olhando para os seus filhos pequenos com o coração partido, sem saber como irão colocar o pão na mesa na próxima semana, porque o marido, o companheiro, aquele que garantia o sustento, partiu para a eternidade? Quantos maridos perderam a esposa que era o pilar da casa, que administrava as finanças, que cuidava de tudo, e agora se veem perdidos, sobrecarregados, sem saber como conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos e da casa? Quantas famílias viram sua fonte de renda desaparecer, secar, com a partida de um pai ou de uma mãe que era o motor do lar? Quantos filhos tiveram que parar seus estudos para trabalhar, porque o sustento da casa agora depende deles? Nós vos pedimos, São Gabriel, anunciai a providência urgente para aqueles que estão desempregados. Quantos de vós estão desempregados neste momento? Talvez você tenha perdido o emprego porque a dor foi tão grande que não conseguia mais produzir, não conseguia mais se concentrar. Quantos foram demitidos de forma injusta por precisarem se ausentar para cuidar do seu familiar que estava doente nos seus últimos dias? Quantos estão agora entregando currículos, batendo em portas, mas a tristeza no olhar, o desânimo na voz, fecha as oportunidades? Nós pedimos, Arcanjo de Deus, anunciai um milagre, abri uma porta nova, abri uma porta de um emprego digno, de um trabalho honrado, um lugar onde você será valorizado, onde a vossa providência possa se manifestar e o sustento da sua família seja restaurado. E para aqueles que estão trabalhando, os empregados, quantos de vós estão lutando com todas as forças para manter o emprego?
Quantos vão trabalhar todos os dias com a alma em pedaços, engolindo o choro no banheiro, sem conseguir se concentrar nas suas tarefas, vivendo com o medo constante de serem demitidos a qualquer momento por não estarem rendendo o suficiente? Nós pedimos: dai-lhes a estabilidade no emprego atual, dai-lhes força sobrenatural, dai-lhes clareza mental, dai-lhes o favor dos seus superiores. Protegei o seu trabalho, São Gabriel, para os autônomos e empreendedores. Quantos de vós viram seus negócios afundarem depois da perda de um ente querido? Quantos de vós tinham uma sociedade com quem partiu e agora não sabem como continuar? Quantos clientes simplesmente sumiram porque você não tinha forças para atendê-los, para divulgar seu trabalho? Quantos não têm ânimo para abrir a porta da sua loja, para ligar o computador, para ir atrás de novos projetos? Anunciai, São Gabriel, a providência na forma de novos clientes. Anunciai a chegada de novos contratos, de um vigor renovado para o trabalho. Reerguei este negócio, fazei-o prosperar em honra daquele que partiu e para o sustento dos que ficaram. E olhai para as dívidas que o luto trouxe. Quantas famílias contraíram dívidas enormes com hospitais, com remédios caros, com tratamentos médicos desesperados, na tentativa de salvar quem amavam? Quantos se endividaram para conseguir fazer um funeral digno, para honrar a memória de quem partiu? Quantos agora olham para as cartas de cobrança que chegam, para as dívidas deixadas por quem se foi e entram em pânico sem saber o que fazer? Anunciai o milagre financeiro, São Gabriel. Nós cremos e prometemos em nome de Deus que providências inesperadas hão de chegar. Uma dívida será renegociada de forma milagrosa. Um dinheiro que você não esperava, de uma causa antiga, de um parente, aparecerá. Uma porta que estava trancada há anos vai se abrir de repente. Deus não abandona o órfão nem a viúva, e Ele não abandonará você na sua necessidade material. A providência de Deus é maior que a sua dívida e maior que a sua dor. Creia na providência que já está a caminho. Reivindique sua bênção. São Gabriel Arcanjo, abri as portas da prosperidade. Senhor Jesus, vós que sois a nossa paz, vós que antes de subirdes aos céus, nos deixastes o mandamento do amor e orastes ao Pai pela nossa unidade. Olhai com misericórdia para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos. Vós sabeis, Senhor, que a morte de um ente querido é como um terremoto que abala as estruturas dos nossos vínculos mais profundos. A dor, o luto, a saudade, quando mal vividos, abrem portas para o inimigo da nossa alma, semear a discórdia, a mágoa, a incompreensão e a divisão. E nós clamamos agora com toda a força do nosso coração pela cura e restauração de todos os relacionamentos que foram feridos ou quebrados neste processo de dor. Quantas famílias estão hoje divididas? Quantos lares que antes eram refúgios de paz, hoje se tornaram campos de batalha silenciosos, lugares frios, onde reina o ressentimento e as palavras não ditas? Nós pedimos, Senhor, restaurai a harmonia. Olhai pelos casamentos que estão em crise profunda. Quantos maridos e esposas que deveriam se apoiar mutuamente na dor acabaram se distanciando? Quantos casais, especialmente aqueles que enfrentaram a dor indizível de perder um filho, se fecharam um para o outro? Quantos se culpam mutuamente em silêncio ou em acusações veladas? Quantos não conseguem mais partilhar a dor e construíram um muro de silêncio entre si? Quantos lares estão hoje à beira da separação, do divórcio, porque a dor da perda, em vez de unir, se tornou uma arma de destruição mútua? Tocai nesses corações, Senhor. Olhai pelos pais e filhos. Quantos pais, mergulhados na própria dor, não conseguem mais enxergar o sofrimento dos seus filhos? Quantos filhos, revoltados com a perda, se fecharam para o diálogo, se tornaram agressivos ou distantes? Quantos pais, na tentativa de parecerem fortes, se tornaram frios e distantes? E quantos filhos hoje se sentem órfãos,
não apenas de quem partiu, mas também dos pais que ficaram e estão ausentes em sua própria dor? Restaurai o diálogo, a ternura, o abraço entre pais e filhos, e olhai pelos irmãos, Senhor. Quantos irmãos que cresceram juntos, que partilharam a vida, hoje estão de costas viradas? Quantos irmãos estão agora em guerra, brigando amargamente por causa de inventário, por causa de herança? Quantos estão disputando bens materiais, uma casa, um terreno, um carro, esquecendo o legado de amor e união deixado por seus pais que partiram? Quantos estão permitindo que a ganância e o orgulho manchem a memória sagrada daqueles que lhes deram a vida? Tende piedade, Senhor. Nós vos pedimos a cura de todas as mágoas e de todos os ressentimentos. Quantas palavras duras foram ditas no calor do desespero, talvez no hospital, durante a doença ou no dia do velório. Quantas acusações foram feitas. Você não cuidou direito, você não estava lá quando eu precisei, você não fez o suficiente, a culpa é sua. Quantos ressentimentos estão sendo carregados por coisas que não foram resolvidas antes da morte daquele ente querido? Aquela briga antiga com o pai que nunca foi perdoada, aquele pedido de perdão que nunca foi feito à mãe, aquela palavra de amor que ficou presa na garganta. Senhor, pelo vosso sangue derramado, pela intercessão da Virgem Maria e pela memória dos nossos amados que já estão na eternidade, nós vos suplicamos, derramai o vosso Espírito Santo Consolador sobre a nossa família, que ele venha derrubar os muros do orgulho, da mágoa e da incompreensão, que ele inspire a ligação da reconciliação, que o marido e a esposa voltem a se enxergar com amor, que os irmãos se lembrem do sangue que os une e se perdoem, que os pais e filhos reencontrem o caminho do abraço. Nós cremos na vossa promessa de restauração do amor e da harmonia. Nós cremos que a vossa graça pode curar o que para nós parece impossível. E nós prometemos, Senhor, em honra e memória daqueles que amamos e que já partiram, buscar ser instrumentos da vossa paz e do vosso perdão dentro da nossa própria casa. Que o amor que sentimos por quem partiu seja mais forte do que qualquer mágoa que nos separe de quem ficou. Amém. E agora chegamos ao momento de selar a nossa oração, abençoando a água que você preparou com tanta fé no início deste nosso encontro. Esta água esteve presente, ela foi testemunha silenciosa da nossa intercessão, do nosso clamor, da nossa saudade e da nossa esperança. Ela ouviu os nossos pedidos de defesa a São Miguel, os nossos clamores por milagres e consolo a São Gabriel, e as nossas súplicas por cura e restauração a São Rafael. Por isso, com a autoridade que Deus nos dá como batizados, nós estendemos a nossa mão e abençoamos esta água. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame a sua bênção sobre esta água. Que ela não seja mais uma simples água, mas um sinal sacramental da graça que hoje invocamos. Nós prometemos pela fé que esta água será para você e sua família uma fonte de cura, proteção e libertação. Ao beber desta água, que você receba a cura da alma, o consolo de São Rafael para o seu coração enlutado, a paz que excede todo entendimento. Que ela seja o remédio de Deus para a sua tristeza. Ao aspergir esta água pela sua casa, nos quartos, na soleira da sua porta, que ela seja uma muralha de proteção de São Miguel. Que ela expulse de seu lar todo espírito de luto pesado, toda seta de desespero, toda angústia e toda insônia que a dor da perda tenha trazido. E que esta água seja, acima de tudo, libertação. Libertação de todo sentimento de culpa, de todo remorso, de toda palavra não dita que lhe acusa, de toda revolta contra Deus. Que ela lave a sua alma e restaure a sua paz. E que ela sirva também como um sinal da nossa intercessão, um sufrágio de amor pelas almas dos nossos amados que partiram. Eu quero agradecer a você do fundo do meu coração por ter ficado conosco, por ter rezado com tanta fé.
por ter unido a sua dor à nossa esperança. A sua presença é preciosa. Lembre-se, este é o nosso momento de oração e meditação diária. A nossa batalha de fé continua. Eu espero por você aqui amanhã, neste mesmo horário, para juntos buscarmos a força do céu. E se esta oração foi uma bênção para você, se ela trouxe um pingo de consolo ao seu coração, não guarde esta graça só para si. Neste momento, há milhares de pessoas sofrendo a dor do luto, sozinhas e sem esperança. Seja um anjo na vida delas. Pegue o link deste vídeo e compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam deste consolo. Vamos juntos espalhar esta corrente de fé e esperança. E agora, receba a bênção final. Que o Senhor esteja à sua frente para te guiar, que Ele esteja atrás de ti para te proteger, que Ele esteja ao teu lado para te amparar, que Ele esteja acima de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua família e permaneça para sempre. E que esta mesma bênção alcance as almas de todos os fiéis defuntos, especialmente aqueles por quem rezamos hoje, concedendo-lhes o descanso eterno e a luz perpétua. Vá em paz. A sua fé te consolou. Amém.